Louvado é o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Louvado é teu nome, Senhor. Engrandecida é a tua palavra, Senhor. Diga assim comigo: coluna que edifica não aparece. Diga com mais força: coluna que edifica não aparece. Mas hoje o Senhor, Ele marcou um encontro comigo e com você. Está na hora de nós fazermos a diferença, sermos uma igreja que prega a palavra do Senhor, que vive os mandamentos que o Senhor nos ensinou. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz: e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez: e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu vou ler novamente. Quando eu parar em um determinado momento, você continue a frase. Amém? Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome do Senhor. E havia em um certo chamado, e disse-lhe o Senhor em, e disse o Senhor em Ananias, e ele respondeu, e o Senhor pergunta nesta noite: igreja do Senhor, louvado é teu nome. Coloque a Bíblia sobre o seu assento, ainda de pé, curva sua cabeça, feche os teus olhos que eu vou orar com você nesta noite. Espírito Santo de Deus, a tua presença é notória neste lugar. Papai querido, Senhor, eu não sou grande, porque o grande aqui é o Senhor. A tua palavra diz que eu sou menor, e sendo menor, ó Pai, a tua presença tem que invadir a minha vida. Papai querido, eu não quero falar da minha boca, eu sou apenas um instrumento, é o Senhor que conduz. Papai querido, tu conhece cada coração que aqui entrou, ó Deus. Tu conhece, Senhor, a cada vida que aqui entrou precisando de algo. Eu não conheço, eu não sei o oculto e o profundo, mas o Senhor sonda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo sobre este lugar. Papai querido, Senhor, existem ministros, ó Deus, que está aqui nesta tribuna e está na nave da igreja. Papai querido, nós só queremos ser canal de bênção, nós queremos viver a tua palavra, o que a tua palavra nos ensina, ó Deus. Papai querido, Senhor, nós queremos ser uma igreja no século 21 que venha fazer a diferença. Uma igreja, Senhor, que prega a sua palavra, Senhor. Uma igreja, Senhor, que abraça o necessitado. Espírito Santo de Deus, visita cada um que está aqui nesta noite. Louvado é o nome do Senhor. Diga assim nesta noite: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho porque a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso porque a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor nesta noite. Oh, papai querido, faça a tua vontade. Eu acho que você não entendeu. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor, igreja.
O que nós lemos aqui em Atos capítulo 9 é a história de um apóstolo. O nome dele era Saulo. Só que antes dele ser apóstolo, eu vou te dizer algo nesta noite. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a vida da sua família. O texto bíblico vai mostrar para mim e para você que havia em Damasco um certo discípulo, por nome Ananias. Mas se nós formos pararmos para analisar, essa história não é de Ananias, essa história é de Saulo, a convenção de Saulo até Damasco. Só que para mim poder entrar em Ananias, eu preciso passar um pouco sobre Saulo. Quem que era Saulo? Um dos grandes apóstolos hoje, conhecido como Paulo, que muitos pregam. Mas Saulo, meu amado, ele era terrível. Por onde ele chegava, ele colocava medo. Ele perseguia a igreja do Senhor. Ele arrazoava a igreja do Senhor. Ele não tinha compaixão com os cristãos. E hoje, na nossa nação, nós temos totalmente liberdade para adorar o nome do Senhor. Hoje nós somos livres para estarmos aqui neste culto de louvor e adoração, adorando o nome do Senhor. Eu não consigo salvar o meu irmão que não veio. Eu não consigo salvar o meu parente, não. Eu posso orar, eu posso interceder. Mas a salvação, meu amado, ela é individual. Eu não consigo levar ninguém para o céu. Somente o Senhor Jesus Cristo. E esse Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. O homem era tão ruim que ele presenciou a morte de um homem chamado Estevão, apedrejado. Ele viu com os seus olhos aquele homem morrer. E ele não sentiu compaixão nenhuma. E como não se bastasse, ele recebe uma autorização dos chefes, dos sacerdotes, para perseguir a igreja do Senhor, não ali somente em Jerusalém, mas para fora de Jerusalém. E este capítulo, ele começa falando sobre a convenção de Saulo ao caminho de Damasco. Agora Saulo, ele está indo para Damasco, perseguir a igreja do Senhor, prender os cristãos e colocar atrás da grade. Mas o texto bíblico vai mostrar para mim e para você que no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. E veio uma luz tão forte que Saulo, ele perdeu a visão. E aquela voz veio ao encontro de Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, preocupado, fala: quem és tu que está falando comigo? Porque Saulo, ele não conseguia ver. O brilho era tão forte. Onde Jesus chega, meu amado, o brilho é tão forte. Ou você entra na presença dele, ou você entra na presença dele, não tem outro jeito. Agora Jesus, ele fala para Saulo: Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu está perseguindo. Essa história é de Saulo, não de Ananias. Existem em nosso meio muitos Ananias. Bem sequer ninguém conhece a tua vida, bem sequer ninguém sabe o teu nome. Mas eu quero trazer uma palavra nesta noite. Eu não quero basear somente em Saulo, em o apóstolo Paulo depois da sua convenção. Mas eu quero falar sobre Ananias. Existe uma diferença muito grande entre o apóstolo Paulo e Ananias. Nós estamos falando aqui de uma história em que o protagonista é Saulo, mas o coadjuvante da história é Ananias. Porque sem esse discípulo, a história
de Saulo não dá continuidade. Tanto um depende do outro, em ambas as partes. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus ele usa os pequenos. Deus ele usa a minha vida e usa a tua vida. O texto mostra para nós que havia em Damasco um certo discípulo. O texto não está dizendo para nós que havia em Damasco um certo sacerdote, que havia em Damasco um certo bispo, que havia em Damasco um certo presbítero, que havia em Damasco um certo evangelista. Não. A Bíblia está mostrando para nós que havia em Damasco um certo discípulo, um certo servo. Hoje em dia nós precisamos servir. Hoje muitos preferem ser vistos. Hoje a essência da presença, daquele culto adorável, nós já não presenciamos mais. Porque hoje nós venhamos para a igreja e queremos ouvir aquilo que nós queremos, não aquilo que o Senhor ele quer nos ensinar. Hoje em dia nós colocamos Deus numa sacola, ou numa gaiola como um pássaro, e ditamos as regras. Mas meu amado, no momento que nós levantamos as nossas mãos, praticamente nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Muitos querem sair para vários países, pregar para vários continentes. É interessante sim, mas a nossa nação precisa também. Se todos saírem, quem vai ficar? Não há necessidade de fazer missão em nenhum outro estado, sendo que na nossa esquina precisa. Sendo que na nossa esquina existem casas, lares que estão sendo destruídos. Mas o Senhor, Ele só está à procura de Ananias que diga: Senhor, eis-me aqui. Eu fico tão grato a Deus que Deus Ele usa os pequenos. Ele usa o menor. Mas meu amado, eu quero que você entenda algo nesta noite. Não é o requisito de ser o pequeno, não é o requisito de ser o menor, Aleluia. que Deus ele vai usar qualquer um. Glória Não. a Deus. Infelizmente, hoje em dia nós vivemos um evangelho em que muitos pregam o seu próprio eu, que muitos pregam o seu próprio ego. É preciso que nós venhamos viver a Bíblia, pregar o que está na Bíblia, Verdade. falar o que está aqui dentro. Engrandecido é o nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, não o nosso eu. E o Senhor, Ele cada dia mais, Ele nos ensina. Esta palavra vem primeiro para mim, porque eu preciso buscar a presença do Senhor. Porque eu não sou nada, eu sou apenas um servo. Todos nós somos um servo. Perante a Deus não tem o grande, o pequeno, não tem. E Deus Ele é tão magnificoso, Deus Ele é tão maravilhoso, que a palavra dEle vem se cumprindo. Ah, Deus Ele usa o grande, Deus usa o profeta maior, usa, mas Ele usa os pequenos. Por que não falarmos nesta noite dos pequenos? Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus Ele disse: graça te dou, Pai, que és nos céus e na terra, porque não revelaste as suas coisas aos sábios, aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Está na hora de nós regaçarmos as mangas e fazermos a vontade do Senhor. É pequeno, é o menor, Deus Ele vai usar. Deus usou uma jumenta, porque Ele não pode usar o pequeno. Mas não é o fato de ser o pequeno, o menor, que Deus Ele vai usar qualquer um. Nós precisamos nos colocar na posição do Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, o que Tu queres de nós? O que Tu queres de mim? Precisamos pregar a palavra do Senhor. Hoje, confesso para você, que acordei cedo,
Tinha uma festa para ir, tinha um churrasco para ir. Estava todo feliz. Aí o presbítero Nelson me mandou uma mensagem. Evangelista, você pode pregar hoje? Aí eu pensei, e a carne? Aí veio essa palavra, eis-me aqui. Porque às vezes nós pedimos tanto para Deus, Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser diferente. Mas aí Deus responde, está disposto a pagar o preço? Está disposto a sacrificar? Tem que ter uma renúncia, meu amado. Tem que ter uma renúncia para servir esse Jesus. Não é de qualquer forma, não é. Infelizmente hoje muitos pregam que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não é bem assim não. Tem que estar na posição. Tem que estar diante da presença do Senhor. Senão Deus Ele não vai nos usar. Deus Ele não vai me usar. Mas eu creio que nesta noite aqui existem pessoas sedentas que o seu coração queima quando se fala do amor de Jesus. É inacreditável que muitos acabam desistindo, acabam trocando um momento desse por lazeres, por prazeres, acabam se esfraquecendo na fé, até mesmo se desviam e acabam culpando a Deus, ou acabam culpando Satanás. Às vezes muitas coisas que acontecem em nossa vida, é nós que encontramos, é nós que plantamos e é nós que vamos colher. Mas o Senhor Ele procura os pequenos. O Senhor Ele procura pessoas que queiram ter intimidade. O texto bíblico vai mostrar para mim e para você que Ananias, ele era apenas um discípulo, mas ele conhecia, ele era temente a Deus, ele conhecia os mandamentos de Jesus, ele conhecia, respeitava a lei. Nós precisamos ter submissão, para que Deus Ele possa fazer uma obra grandiosa na minha e na sua vida. É preciso nós renunciarmos muitas coisas. Mas não só basta renunciar, é preciso ter intimidade com o Senhor. Ananias tinha intimidade. Ananias era o menor, mas ele falava com o Senhor. Ele falava com Deus. E quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, nós começamos a nos entregar. Ananias, ele se entregava. Agora eu quero que você pare e comece a entender qual era a situação de Ananias. Agora começa um boato ali em Damasco que está vindo um homem terrível perseguir a igreja do Senhor, está vindo de Jerusalém para Damasco. Prender cristão. Ananias era apenas um discípulo, mas o Senhor, Ele opera grandes maravilhas, meu amado. Está na hora de você fazer a diferença. Independente do gigante, independente da prova que está na sua frente, é você que Deus Ele vai te usar. Talvez esteja difícil, talvez você já tenha desanimado. O meu esposo, não tem mais jeito. O meu filho, não tem mais jeito. Meus irmãos, a galera do serviço, da escola, não tem mais jeito. Eu tenho falado, mas não tem mais jeito. Tem jeito sim, meu amado. Pode ser pior que Saulo. Mas na hora que Jesus Ele chega, na hora que Jesus Ele vê que aquilo não está conforme Ele quer, Ele vai ter um encontro com aquela pessoa.
As suas orações não é em vão. A sua busca não é em vão, meu amado. Cada lágrima, Deus Ele está colhendo. E na hora certa você vai glorificar. Mas continue glorificando no meio da prova. Porque é na prova que Deus Ele forma o nosso caráter. É na prova que nós aprendemos a depender da dependência do Senhor. Ananias tinha intimidade. Se entregou para o Senhor. E foi usado. Talvez é como que se fosse os judeus ter que falar de Jesus para Hitler. Era exatamente nessa circunstância que Ananias estava. Porque ele era o menor. Poderia ser um outro, poderia ser um missionário e ao encontro de Saulo. Mas Deus Ele escolheu Ananias. E Deus hoje Ele te escolhe. Hoje quantos querem ter intimidade com o Senhor? Meu amado, você vai começar a fazer a diferença nessa terra. Eu profetizo na sua vida que você vai ter mais força, vai ter mais ânimo para guerrear, porque a palavra do Senhor diz que eu e você somos o sal da terra. E aonde nós chegarmos, nós temos que brilhar. Não interessa se é o menor. Deus usou uma serva para ser canal de bênção na vida de um homem, para que ele encontrasse o profeta que ministrava, iria ministrar a cura da lepra na sua vida. Deus Ele usa quem Ele quer, mas é preciso dar lugar. E quando nós damos lugar, nós começamos a ter intimidade. Não tem como Deus me usar e te usar se nós não dermos a brecha para que o Espírito Santo entre em nós. Para que nós possamos olhar e falar: Senhor, de coração como Ananias disse, Senhor, eis-me aqui. Para que eu possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso começar a ter intimidade, se entregar. Confesso que eu creio que Ananias ficou com medo. Porque pela fama que corria de Saulo, mas ele não temeu o Senhor. Porque o Espírito do Senhor habitava sobre Ananias. O Espírito do Senhor, Ele está passeando em nosso meio, meu amado. Agora eu começo a entender comigo o privilégio que era para Ananias. Chegar até Saulo e falar para Saulo: Jesus, foi Ele que teve um encontro com você, é Ele que quer mudar a sua vida, é Ele que quer transformar a sua vida. É Jesus que quer restaurar, é Jesus que quer transformar. É um privilégio na vida de um cristão. Quando o Senhor Ele habita em nós e quando Deus Ele começa a falar conosco. Mas o Senhor Ele não fala com qualquer um desconcertado. O Senhor Ele não fala com qualquer um fornicador. O Senhor Ele não fala com qualquer um fofoqueiro, mexeriqueiro, não. Não é o fato de ser um menor, meu amado, entenda, ou pequeno, que Deus Ele vai falar com qualquer um, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é tão santo, que por mais que nós pecamos, Ele nos perdoamos sim. Erramos, Ele nos perdoamos sim. Deus nos perdoa sim. Mas o Senhor Ele é santo. E o que a palavra nos diz, que os anjos constantemente declaram que santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos declaram constantemente: santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória. E esta igreja tem que encher da glória do Senhor. Estamos numa 4 paredes. Mas o templo, meu amado, que eu estou falando é eu e você. O templo que o Senhor quer usar é eu e você.
Aleluia. Talvez você não se dá o valor, mas o Senhor, Ele pega o pequeno e Ele transforma em grande. Porque a palavra do Senhor diz, se tu quer ser grande, seja menor do que o seu irmão que está ao seu lado. Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus, Ele é tão perfeito, que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. É tão linda a passagem da genealogia de Jesus, que começa em Abraão e começa em Davi. Ali naquele primeiro capítulo em Mateus, é nome de várias pessoas. Pessoas adúlteras, pessoas prostituta, pessoas que seu culto pagão foi e sacrificou seu filho. Deus escolheu pessoas que eu e você não escolheríamos para fazer uma história tão grande. Para fazer a história de Jesus Cristo, meu amado. É a história de Jesus Cristo. Você queria uma prostituta na sua história? Você queria um viciado? Um pedófilo? Você queria um drogado? Não. Muitas das vezes nós não queremos. Muitas das vezes e sempre. Mas Jesus, Ele escolhe quem Ele quer. Ele transforma o mendigo necessitado para mostrar que Ele é Deus. Nós olhamos com a nossa visão e julgamos com a nossa visão, mas o Senhor, Ele olha e Ele transforma. O Senhor, Ele vai transformar aquela pessoa que para você já não tem mais jeito, mas para Jesus tem. Talvez a pessoa não está aí do seu lado e você queria que a pessoa estivesse do seu lado. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimentos. Não precisa de muitas coisas não, meu amado, para que Jesus Ele possa me usar e usar a tua vida. Moisés era pequeno. Senhor, como eu vou conduzir o povo? Eu tenho a boca pesada, eu não sei falar. Moisés, a boca é sua, mas quem fala sou eu. Talvez você tenha a sua boca tão pesada que quando você fala, por mais que você fale a verdade, você acaba machucando. Mas o Senhor, Ele quer moldar a minha e a sua vida, para que nós possamos ser manso como Jesus, aprender como Jesus. Porque no momento que nós aceitamos a Ele, começamos a ter intimidade, nos entregamos, Deus, Ele começa a fazer a obra. E quem está no Senhor, a pessoa, há uma grande diferença. Hoje é moda ser crente. Mas, meu amado, crente até Satanás é. Quando te perguntarem, você é crente? Não diga crente. Diga, eu sou cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Já começa assim, pequeno. Você é pequeno. O maioral é Deus. Você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que ser o menor. Você tem que ser humilde. Você tem que ser manso. Como Jesus foi manso. E quando nós se entregamos, quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, meu amado. Quem realmente tem intimidade com o Senhor, ele tem que ter a primeira coisa que eu vou te dizer nesta noite. Ele tem que ter visão. Agora eu te pergunto para você nesta noite, que visão você está tendo? É a visão dos céus? Qual é o desejo do meu e do seu coração? Hoje a igreja do Senhor, ela procura fama, ela procura sucesso. Muitos querem destaque. Há uma grande diferença, querido, entre fama e sucesso. A pessoa, ela não quer o sucesso, a pessoa, ela quer a fama. Mas deixa eu te dizer uma verdade nesta noite. Nem sempre
o nome que é mais falado nos 4 cantos desta terra, ele é conhecido lá no céu. Mas como você diz, evangelista, com tanta clareza, porque a palavra do Senhor diz que eu e você, nós não pertencemos a esta terra, nós somos apenas peregrino. Então nós temos que presenciar, nós temos que sentir o que está acontecendo lá no céu. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos levantar. Hoje o Senhor, Ele quer nos dar visão. Ele procura uma igreja visionária, mas uma igreja que visa as coisas que vêm dos céus, não as coisas que vêm da terra. Porque a palavra do Senhor diz para mim, para você, meu amado, quando nós buscamos o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Então morrer de fome nós não vamos morrer, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor. Porque aqui nós temos a palavra, nós temos a comida, nós temos a água. Nós precisamos viver dentro da palavra. Vamos viver um tempo, já estamos vivendo tempos difíceis. Mas é preciso para que a igreja do Senhor possa acordar. Para que a igreja do Senhor possa ser totalmente dependente a Deus. Agora o texto mostra para mim e para você, que Ananias, que o Senhor, Ele fala com Ananias, e disse o Senhor em visão. O texto bíblico não vai mostrar para mim e para você, de que forma que Ananias viu. Se era dormindo, se era acordado, mas que Ananias viu, ele viu. Está na hora de nós começarmos a ver qual é o projeto que Deus ele tem para mim e para a sua vida. Nós não precisamos esperar esta igreja estar cheia, mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer o ID do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos colocar em nossa mente, nós é escolhido ou nós é chamado. Todos são chamados, mas a escolha depende de mim, depende de você. Para ir para o céu, meu amado, não é fácil não, é difícil. Não é porque nós aceitamos Jesus, que as coisas vai ser mil maravilhas, não vai. Vai ser pior. Mas eu quero te dizer ânimo nesta noite. Pode ser a tribulação que for, pode ser a tempestade que for, pode ser o obstáculo que for. A palavra do Senhor nos diz que ao nosso redor existem anjos, mas Satanás está ao nosso derredor. Mas o Todo-Poderoso está na nossa frente. E o Senhor, se Ele estiver na minha e na sua frente, meu amado, pode vir a tribulação que for. Pode vir todas as hostes malignas. Mas é preciso estar firmado. Firmado na palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer um compromisso meu e de você nesta noite. O Senhor, Ele quer nos dar visão. A palavra do Senhor Joel diz que os jovens terão visão. E os anciões terão sonhos. É a palavra do Senhor que está se cumprindo. Eu confesso que ultimamente eu tenho tido alguns sonhos, meios tribulosos, mas de guerras espirituais. Eu tenho buscado constantemente o Senhor. Eu não sou capaz de nada, meu amado. Eu sou o menor. Mas como eu e como você, o Senhor nos escolheu para estar aqui. Talvez essa palavra não é para outra pessoa. Essa palavra é para mim e para você. O Senhor, Ele quer nos dar visão. Está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto.
O que a igreja do Senhor hoje sabe é criticar, é apontar. Já não pregam mais a palavra. Hoje o púlpito do Senhor, infelizmente, virou um ringue, em que muitos apontam a maior guerra é entre cristão com cristão. Igrejas que não entendem certas visões, mas cada um tem um particular com o Senhor. Cada um tem um mistério com o Senhor. Eu não posso criticar se eu não estou fazendo. Eu não posso apontar se eu não faço nada. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. Hoje o Senhor, Ele quer levantar pessoas aqui, não que sejam reconhecidas lá fora, mas que a presença do Senhor possa ser reconhecida na sua vida. E por onde eu e você passar, pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo. Porque onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que fazer a diferença. Hoje em dia nós estamos tão preocupados. É vergonha. Muitas das vezes é falta de vergonha na cara, fala a verdade. Porque nós precisamos ser como Jesus. Jesus, ele não tinha tempo ruim. Era de manhã, era tarde, era noite. Ele falava do amor do Pai. Os seus discípulos, nenhum era forçado a ir aonde queria. Você não pode forçar o seu irmão a ir aonde ele não quer. Mas quando nós aceitamos Jesus, meu amado, quando nós entregamos a nossa vida sinceramente ao altar do Senhor, a nossa vida tem que ser transformada. Eu posso passar por prova, por luta, sim. Mas uma coisa que eu tenho que ter é temor. Hoje, infelizmente, nós não vemos mais temor da igreja do Senhor. Muitas coisas estão acontecendo, mas é bíblico. É o fim do tempo. Jesus vai voltar? Vai. Mas todos precisam conhecer quem é Jesus. Todos precisam conhecer que Ele transforma. Senão Ele não vai voltar, meu amado. Mas o Senhor, Ele vai nos erguer como uma geração eleita. Como uma geração que faça diferença. Uma geração que não venha somente nos cultos de domingo ou durante a semana. Mas uma igreja que fala, hoje tem culto e hoje eu vou adorar o nome do Senhor. Estou cansado, mas o Senhor é meu refúgio. Estou só o pó, mas a presença do Senhor me fortalece. A presença do Senhor, ela tem que nos invadir, tem que queimar em nosso ser. Muitas das vezes eu confesso que eu estou muito cansado. Mas existe algo dentro de mim que queima, que arde. Que eu preciso adorar o nome do Senhor. Você precisa ter isso dentro de você, meu amado. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós começamos a ter visão. Nós começamos a ver diferente. Talvez você é o menor, talvez você é uma criança, como Jeremias. Jeremias, Senhor, eu sou pequeno. Eu não sou capaz. Mas Jeremias teve um encontro com o Senhor. Está na hora. Nesta noite nós vamos ter um encontro com o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jeremias, o Senhor, Ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que tu estás vendo? E Jeremias, ele responde, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Jeremias, o que tu estás vendo?
Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E esses dias eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, mas Senhor, Espírito Santo, que Jeremias viu? Ele viu uma vara de amendoeira. Mas Espírito Santo, que Jeremias viu? Ele viu uma vara de amendoeira. E eu batalhando com o Espírito Santo, mas Espírito Santo, que Jeremias viu? Ele viu uma vara de amendoeira. Né, evangelista? É tão profunda essa mensagem, que eu fiquei numa guerra constante ali com o Espírito Santo. Mas ele viu uma vara de amendoeira. E o Senhor perguntou para ele, Jeremias, o que tu estás vendo? Uma vara de amendoeira. E ainda recebe um elogio do Senhor. Viste bem. Mas eu continuei perguntando, Espírito Santo, o que Jeremias viu? Ele viu uma vara de amendoeira. Mas Espírito Santo, ele só viu o que ele viu, uma vara de amendoeira. Talvez Jeremias, ele poderia ter elevado seus pensamentos. Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira, ela brilha tão forte, que isso significa glória em Jerusalém. Mas não, Jeremias só disse o que ele viu. Hoje o Senhor, ele procura pessoas que tenham visão, mas que falam o que apenas viu. Hoje o Senhor, ele procura discípulos, ele procura pessoas, profetas, que prega e que fale o que apenas viu. Hoje o Senhor, ele procura pessoas como eu e como você, que fale o que somente viu. Que não interessa, meu amado, se é com rico, se é com pobre. Ele procura profetas, ele quer usar pessoas cheias do Espírito Santo para pregar o que viu. Que nesta noite eu e você possamos ser um canal de bênção. Porque no momento que nós somos canal de bênção, o Senhor, ele vai nos usar. O Senhor, ele vai começar a nos dar visões. Mas que nós possamos falar o que nós apenas viu. Ele quer pessoas que chegam para o rico e fala, se converta do seu mau caminho. Mas ele quer pessoas que chegam também para o pobre e fala, se converta do seu mau caminho. Ele quer profetas que chegam para pessoas que usam empório. Irmã, desça a casa do oleiro. Como também quer profetas que chegam para quem usa Avon e desce a casa do oleiro. Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido é a presença do Senhor. Você pode dar um glória? Aleluias. Ananias agora, o Senhor, ele aparece para ele em sonhos. Ei, Ananias, tem um certo homem aí, ó. Você vai ter que ir lá ao encontro dele. Mas eu sou o menor. É você mesmo, Ananias. Muitos conhecem aqui a história do entregador. Os que entregam. É que é meio difícil puxar o R, né, Marlon? É complicado. Mas você entendeu, aqueles que entregam marmita, e o mais conhecido na Bíblia era Davi. Só que ele tinha cheiro de ovelha. Davi era diferente. A guerra comendo solta lá. Os soldados guerreando. Agora Davi, ele olha e fala, ei, grandões, vocês vão deixar esse camarada aí fazer o que ele quer? Não. Deixa comigo, porque eu vou ao encontro dele em nome de Jesus.
Meu amado, Deus ele vai te dar estratégia para você guerrear. Deus ele vai te dar capacidade para você vencer. Deus ele vai te dar visões. Mas é preciso cair a escama que está em nossos olhos. Mas se caiu de Saulo, vai cair das nossas vidas também. O Senhor ele vai me usar, o Senhor ele vai te usar. Louvado é o nome do Senhor. Que nesta noite nós possamos tomar uma decisão. Que nesta noite nós possamos falar: Senhor, não é apenas, meu amado, tomar uma decisão. Quando nós tomamos uma decisão, nós precisamos nos levantar e andar. Ei, Ananias, levanta. Vai na casa de Judas. Saulo está lá. Quando menos eu e você esperar, meu amado, Deus ele vai te levar ao encontro daquele que você tem falado do amor de Deus. Que muitas das vezes razoou, muitas das vezes debochou. Mas se o Senhor te fez a promessa, meu amado, Ele é fiel para cumprir. Passas os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Se Deus ele prometeu o salvamento da sua família, continue orando, continue clamando. Que na hora do Senhor, que no momento certo, no tempo de Deus, porque nós recebemos tanta profecia, tanta promessa, Deus ele promete hoje, saiu do culto, eu já quero que se realize. É preciso se colocar na posição, é preciso ter intimidade com o Senhor, é preciso começar a ter visão, é preciso clamar para que todas as barreiras, todos os obstáculos que é posto, sejam quebrados, sejam vencidos. Eu começo agora a entender a Ananias, e ele diz: eis-me aqui. Me fez lembrar Jesus no jardim, sendo crucificado. Jesus ele diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Meu amado, Jesus era o Filho de Deus. Era. Mas ele disse para Deus, disse para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ele não queria ir para aquela cruz. Ele sabia da necessidade pelos meus e os teus pecados. Mas Jesus disse: se for possível. Ele não queria, meu amado. Mas como Filho de Deus e como Salvador, ele não tinha escolha. Talvez você me pergunta, me faz um questionamento. Mas Jesus era o Filho de Deus, ele poderia suportar. Poderia. Mas e Ananias? Era apenas um discípulo. Agora você começa a entender. Mas Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Ananias não tinha outra escolha. Ele tinha que ir.
Vai chegar um momento na minha e na sua vida, meu amado, que é eu e você que vai ter que ir. É eu e você o profeta. Deus, Ele vai te dar capacidade. Deus, Ele vai te dar ousadia. Deus, Ele vai te dar autoridade. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra do Senhor, porque quando Jesus Ele subiu para o céu, Ele disse, eu vos dou todo o poder e autoridade, para pisar na cabeça da serpente e esmagá-la. Está na hora de nós fazermos a diferença lá fora. Está na hora de nós fazermos o que Deus Ele quer de nós. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra. E neste momento os olhos do Senhor estão passeando sobre esta igreja. A presença do Senhor está sobre este lugar. E se os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra, é a palavra dEle que está se cumprindo, meu amado. Se Ele está com os olhos procurando, está passeando, é que Ele procura algo, sim ou não? Então, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Você poderia ter 1.000, 100.000 motivos para não estar aqui. Mas se o principal que é Jesus está aqui, se o Espírito Santo do Senhor Ele está aqui, então a festa é aqui. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido é a presença do Senhor. Hoje o Senhor Ele quer nos dar coragem. Independente da circunstância, independente se o momento é favorável ou desfavorável, porque para Jesus não tinha isso. Hoje muitos arrumam tanta desculpa para não falar da palavra do Senhor. É tanta desculpa que você não vê como desculpa. Mas Jesus não tinha tempo ruim. Mas não tinha mesmo, meu amado. Jesus Ele não estava preocupado se era num ambiente público, se era num ambiente privado, se era num templo religioso, se era numa sinagoga, em que havia mestres e doutores, pessoas sábias. Jesus Ele não estava preocupado. Jesus Ele não se preocupa se o ambiente é favorável ou desfavorável, não. Ele não está preocupado em chegar numa casa em que um enfermo esteja acamado, com dores. Você acha que Jesus Ele respeita? Eu tenho falado isso uma vez. Você acha que Jesus Ele respeita o ambiente? A palavra do Senhor diz que Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Mas Jesus Ele não respeita o ambiente, meu amado. Por quê? Porque não interessa se o ambiente é privado ou público. Se é no meio de multidões. Ou até mesmo naquela passagem bíblica, acabei de mencionar, da sogra de Pedro. Ela está enferma. Eu vou chegar aqui e colocar a mão. Um ambiente familiar. Que vergonha. Muitos têm vergonha do Evangelho do Senhor. Muitos estão preocupados com o que vão pensar de si. Mas nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor. Jesus Ele não estava preocupado, por que não? Porque quando Jesus Ele vê o necessitado, não interessa onde que ele está, Jesus Ele se manifesta ao encontro dele. Da mesma forma, Jesus Ele fala agora com Ananias. Ananias, é você que vai ter que ir lá com Saulo. E Deus Ele usou o menor. E hoje o Senhor Ele quer nos usar.
Hoje o Senhor, Ele quer nos fazer como um canal de bênção. Ele quer nos fazer como sal da terra, a luz do mundo. Hoje o Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. Hoje o Senhor, Ele quer nos dar poder. Hoje o Senhor, Ele quer nos dar ousadia. Hoje Ele quer usar pessoas que começam a ter projetos, pessoas que começam a sonhar. Desde quando nós não sonhamos mais? Nós sonhamos com a casa própria, nós sonhamos com um carro novo, nós sonhamos com um emprego bom, mas nós temos sonhados com o que vem de cima. Nós temos que sonhar com o arrebatamento, meu amado. Nós temos que sonhar com pessoas entrando por essas portas chorando, dizendo que precisa de Jesus. Mas muitas das vezes eles não vão vir, é nós que temos que ir. Mas não é de qualquer forma, não. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque o que estão mais lá fora são pessoas que conhecem. Infelizmente são pessoas que ergueram um dia a mão e aceitaram Jesus. E por N motivos se enfraqueceram e acabaram se desviando. Mas o Senhor, Ele quer nos fortalecer nesta noite. O Senhor, Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. O Senhor, Ele quer abrir a nossa mente e transmitir os planos dEle. Os nossos projetos, os nossos sonhos, é bom. Mas que nesta noite você venha colocar algo no seu coração. Senhor, que os meus sonhos sejam os teus sonhos, que os meus projetos sejam os teus projetos, e que se for da tua vontade, vai ser concretizado. E eu te digo com toda certeza, com toda convicção, meu amado, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ser um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mas para que você venha a ser uma bênção, eu preciso conhecer aquele que nos dá a unção. Ele precisa derramar o óleo sobre as nossas vidas. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Talvez você veio ouvir uma palavra totalmente diferente. Eu não sei como está o seu coração, meu amado. Mas existe um aqui em nosso meio que Ele conhece. E por mais que esteja difícil, por mais que você não veja as coisas acontecerem, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus Ele não permitir. E se a sua vida está desta forma, é porque desta forma que Deus Ele vai trabalhar. É desta forma nesse deserto que você vai chegar à sua terra prometida, que você vai receber a sua vitória. Aleluia. Quantos entenderam esta mensagem? Levante as tuas mãos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar a todos que estão aqui, vem aqui na frente. Aleluia. Sem exceção. Aleluia. Talvez
Talvez você queria um querido, amado, ente querido aqui. Então você vai vir representar essa pessoa. Engrandecido é o seu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha fazer presente em nosso meio. Louvado é teu nome. Eu te convido a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, tu conhece cada coração, cada vida que aqui está presente, ó Deus. Papai querido, Senhor, tu sondas o oculto e o profundo. Espírito Santo de Deus, aqui não existem pessoas espetaculares, aqui não existem pessoas piores, aqui existem pessoas que querem ser aperfeiçoadas, porque sabemos que o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, mas sabemos que a tua palavra escolhe aqueles que queiram ser transformados, aqueles que queiram fazer a diferença. Louvado é teu nome. Fale com o Senhor nesta noite. O que você precisa? É uma porta de emprego? Qual é o gigante que tem se colocado na frente? Fale com Deus. Ora manana candaravastu e niaravastai. Espírito Santo de Deus vai sondando cada coração. Arabaste candaravastui. Papai querido Senhor, ainda que o Senhor tire tudo, não me tire a tua presença, Espírito Santo. Não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. O Espírito Santo de Deus, Em tu tua estás em nosso meio, ó Pai. O Espírito Santo de Deus vai visitando os pequenos. tua presença existe um lugar Querido Senhor, vai aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
onde eu quero habitar. Tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Onde eu quero habitar. Abastecanai. Espírito de Deus, tu és fiel. Oh, papai querido, somos gratos, Senhor, à tua presença. Louvado é teu nome, Senhor. Aleluias. 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 Diga aqui assim comigo nesta noite, Senhor. Diga com mais força, Senhor. Eis-me aqui. Deus, Ele está entrando em situações impossíveis. Receba da parte do Senhor que Deus Ele vai transformar. Nada é impossível. O homem pode te prometer algo, mas o Senhor, Ele quem bate o martelo. É Ele quem está entrando na sua causa. Aleluias. Amém, igreja. Aleluias. Todos